Olá, hoje será falado sobre a decisão do STF que derruba a restrição de doação de sangue por homossexuais. O histórico dessa restrição começa na década de 90, quando o Ministério da Saúde editou a portaria número 1376. Essa portaria restringia a doação de sangue por homossexuais, e a justificativa para isso era o vírus HIV que estava se alastrando rapidamente. Anos depois, em 2002, a Anvisa alterou essa restrição, dizendo que homossexuais poderiam doar sangue, menos os homens que mantiveram relações sexuais com outros homens nos últimos 12 meses. Isso foi reiterado pela Resolução número 153 de 2004. Já em 2011, o Ministério da Saúde publicou a portaria número 1353, que afirmava que a orientação sexual não deveria ser usada como critério para a seleção de doadores de sangue, já que não era um risco em si próprio. Só que em 2014, a Anvisa publicou a RDC número 34, que mantinha a proibição para homens que mantiveram relações sexuais com outros homens nos últimos 12 meses anteriores à doação de sangue. Então, com esse conflito, foi publicada a Portaria 158 em 2016, que tinha a intenção de redefinir o regulamento técnico dos procedimentos hemoterápicos definidos pelo Ministério da Saúde. Mas essa portaria foi incoerente, já que vedava a discriminação por orientação sexual, mas excluía os homens homossexuais ativos da possibilidade de doação de brasileiro, ajuizou no STF uma ADI, Ação Direta de Constitucionalidade, contra as normas da Anvisa e do Ministério da Saúde, com a argumentação de que era um absurdo discriminatório. Essa ADI, ajuizada pelo PSB, começou a ser julgada em 2017, mas só teve uma conclusão esse ano, em maio de 2020. Em 2017, votaram os ministros Barroso, Fux, Rosa Weber, Alexandre de Moraes e o relator Edson Fachin. O único desses ministros que votou parcialmente procedente foi Alexandre de Moraes, cujas argumentações serão faladas mais à frente, e os outros votaram pela total procedência da ação. Fachin argumentou que as pessoas que desejam doar sangue não podem receber tratamento desigual, porque ofende a dignidade da pessoa humana e que isso impede uma sociedade livre e solidária, e que, além disso, a portaria afronta a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, a Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância, e que estes possuem natureza materialmente constitucional. A ministra Rosa Weber acompanhou o relator e ainda acrescentou que foi desatendido o princípio da proporcionalidade, princípio que também foi mencionado pelo ministro Barroso, que afirmou que essa restrição era algo extremamente discriminatório e estigmatizante. O ministro trouxe dados estatísticos sobre países que já baniram a restrição à doação de sangue por homossexuais. Abre aspas. Destaquei o caso da Espanha, em que não existe qualquer restrição à doação de sangue por homossexuais, e naquele país não se detectou nenhum caso de transmissão do HIV por transfusão sanguínea nos anos de 2014 e 2015, segundo o boletim epidemiológico espanhol ao qual tive acesso pela internet. E este mesmo boletim registra que desde 2009, a taxa de transmissão do vírus HIV por transfusão de sangue na Espanha varia entre 0 e 0,1%, que são percentuais muito semelhantes aos verificados no Brasil no mesmo período. O ministro Gilmar Mendes, que votou em 2020, destacou que havia inconstitucionalidade material dos atos normativos, porque fere o objetivo constitucional de promover o bem de todos, sem preconceitos e discriminações, e que, além disso, estamos vivendo uma crise sanitária por conta do coronavírus, e que essa restrição impediria salvar vidas, ainda mais em uma época de pandemia em que as pessoas ficam mais em casa deixando de doar sangue. Os ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e a Carmen Lúcia acompanharam o voto de Edson Fachin, ou seja, também votaram pela procedência da ADI, mas o ministro Fux ainda disse entender que a norma é desproporcional ao impor o prazo de 12 meses, levando-se em conta que a janela imunológica abrange um tempo bem menor, na casa de 10 a 15 dias. Mas como o placar final foi de 7-4, houve a divergência de 4 ministros, Alexandre de Moraes, Marco Aurélio, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. Alexandre de Moraes, que já havia votado em 2017, decidiu pela parcial procedência da ação, afirmando que deve ser reiterada a restrição de 12 meses, desde que estabelecido um novo período e que seja assegurada a análise do sangue doado,
ou seja, deveria existir uma triagem, independentemente desses 12 meses que haviam sido estabelecidos nos atos normativos. Já o ministro Marco Aurélio afirmou que o STF não deve interferir em norma feita cuidadosamente por especialistas da área da saúde, e essa mesma argumentação foi utilizada por Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. O último ainda complementou sua argumentação utilizando-se do artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, dispositivo esse que afirma que não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então, com um placar favorável, a ADI foi considerada procedente e, apesar dessa decisão ser considerada de validade imediata, apenas no dia 8 de julho de 2020, a Anvisa revogou o trecho da resolução que impedia a doação de sangue por homens que mantiveram relações sexuais com outros homens nos 12 meses anteriores à coleta de sangue. É uma pena que tal discussão tenha surgido apenas em 2020, no entanto, a decisão da STF é algo a ser comemorada, já que tem um potencial de salvar vidas e que diminui o estigma que, infelizmente, ainda atinge os homossexuais. Obrigado por ouvir e até mais.